Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? É um prazer, uma honra estar de volta, depois de um culto abençoado pela manhã e também de um batismo tão caloroso, tão bom, tão gratificante, tão prazeroso como foi o de ontem. Já falei pela manhã, mas o nosso coração continua ainda radiante pelo poder que a palavra de Deus tem produzido ainda nos nossos dias. Eu quero te convidar a abrir o texto que está em 1 Coríntios capítulo 12. Nós temos meditado na carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, e hoje nós veremos o início do capítulo 12, sob o tema que está aqui diante de vocês, chamado diversidade necessária. Eu acredito que é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, e é o que a gente vai pensar em alguns minutos também. Então, inicialmente a gente vai ler apenas 2 versos, a gente vai ler o verso número 1 e o verso número 7, e depois a gente vem lendo todos os outros, tá bom? Diz assim o texto: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Verso 7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Só até aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que você já teve a oportunidade de assistir, não somente ouvir, ok? É importante aqui ouvir e ver. Uma orquestra sinfônica, ou talvez uma filarmônica. É aquela orquestra com quase 100 músicos, aquela visão deslumbrante, muitos instrumentos diferentes, ainda que você não saiba todos os nomes, não importa. Você se senta ali de casa ou no teatro e você, de fato, tem um momento extremamente prazeroso. Orquestra sinfônica, para quem não sabe, é uma orquestra, ela é o tipo de orquestra mais completo que existe. É a única orquestra que possui todos os naipes musicais, digamos assim, todos. A gente tem madeira, a gente tem metais, a gente tem percussão, a gente tem cordas também e outros tipos que agora eu não lembro, mas tem muitos tipos, famílias de instrumentos, enfim, é uma visão, irmãos, realmente maravilhosa. Eu estou falando ainda só da visão. Então é aquela cena maravilhosa, aqueles músicos muito bem postados, muito bem trajados, instrumentos belíssimos ali, enfim, é algo extremamente maravilhoso. Mas vai muito além disso. Não é apenas uma visão maravilhosa, de fato, é uma experiência maravilhosa. Como eu falei, você tem pessoas diferentes, que são músicos diferentes, ou seja, estudaram em escolas diferentes, famílias de instrumentos diferentes, isso significa que você tem tonalidades diferentes, timbres diferentes, e para quem não sabe, na hora da execução, isso acontece com a gente aqui também, eles estão tocando notas diferentes. Isso é o mais incrível da música, é o mais incrível de uma orquestra, porque parece que cada um está indo para um lado diferente. Se você olhar a partitura de um grupo e olhar do outro grupo, parece que eles estão tocando músicas distintas, mas não é. É a mesma música. Só que o mais incrível disso é que quando o maestro baixa a sua mão e dá início àquela música, tudo aquilo faz sentido. Então acontece algo que a gente chama de harmonia. No primeiro lugar, um fundo harmônico é criado e logo depois a gente começa a escutar uma conversa. De fato, é um diálogo entre os naipes, mas tudo isso sem ofuscar a melodia central, que obviamente é o tema daquela música. E aquela melodia penetra o nosso coração e pronto, lágrimas descem e a gente tem uma experiência maravilhosa. Irmãos, o nome disso é música. É uma música executada na sua mais alta complexidade por uma orquestra de quase 100 músicos, mas que tocando coisas diferentes, a gente tem um único efeito, um efeito maravilhoso, harmônico, o nosso ouvido se agrada, é algo belíssimo. Foi pensando nisso, ou até assistindo uma orquestra, que o Dr. Donald Carson escreveu no seu livro A Manifestação do Espírito, justamente sobre esse texto, dizendo que uma igreja se parece muito mais nesse sentido com uma orquestra sinfônica do que com um exército, por exemplo. Porque o exército exige dos seus soldados uniformidade, enquanto que a igreja só vai te pedir uma coisa: unidade. E a diferença é muito clara, eu sei que você sabe.
Uniformidade pede para que todos nós sejamos iguais. Por isso se usa uniforme. O mais parecidos possíveis, com as mesmas regras, o mesmo andar, a mesma marcialidade. Isso é exército. Agora, igreja não é isso. É um pouco do que André já falou na abertura. É um lugar onde se congrega pessoas totalmente diferentes, vindas de lugares diferentes, com experiências diferentes, criações diferentes. Eu gosto de dizer mundos diferentes. Mas nesse lugar, todas essas diferenças não valem absolutamente nada. Porque tem algo que nos une, tem um bem comum, tem um alvo, tem um só Senhor, um só Espírito e um só alvo para todos nós. O que nos une é muito maior, muito mais poderoso do que aquilo que nos divide. O nome disso, irmãos, é unidade, o nome disso é igreja. Eu acredito que é sobre isso que o apóstolo Paulo vai tratar nesses versos que veremos daqui a pouco. Ou melhor, que veremos agora. É sobre isso que ele vai falar. E a gente vai ver nesse texto 4 aspectos dessa diversidade necessária. E o primeiro deles é unidade confessional. Interessante que para falar de diversidade, em primeiro lugar, você precisa falar de unidade. E é isso que Paulo vai fazer nos 3 primeiros versos. A gente não leu, mas agora nós vamos ler. Me acompanhe. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Veja que o apóstolo Paulo se debruça mais uma vez em mais um problema dessa igreja local, a igreja de Corinto. Especificamente, a gente ainda está vivendo aquele problema que eu disse que começou lá no início do capítulo 11, que é o problema dos coríntios acerca do culto. É como se Paulo tivesse reunido todos os problemas, todos os equívocos, todas as rugas da igreja em relação ao culto, e ele tivesse reunido nessa parte, do capítulo 11 ao 14. É isso que ele está fazendo. A gente já falou sobre o uso do véu, que era, para aquele contexto, algo extremamente necessário. A gente falou sobre importar práticas do paganismo para dentro do nosso culto, o culto cristão. Recentemente, a gente falou sobre a ceia do Senhor, do simples fato de que ela tem um dono, o dono dela é o Senhor Jesus, e de que ele colocou as suas regras, ela tem a sua cultura, o seu costume, e nós que somos convidados a ceiar com ele, a gente precisa se sentar e respeitar as regras do dono da mesa. Bom, mas aqui, nesse texto, e a partir do capítulo 12, Paulo vai começar a falar sobre a boa administração dos dons espirituais. O uso correto dessas ferramentas poderosas que Deus entregou à sua igreja para fazer dela um lugar de edificação, um lugar de graça. E esse texto começa falando desse aspecto central, que na minha opinião é a diversidade, ok? Então, Paulo ele começa a lembrar, a traçar uma espécie de paralelo aqui entre o que a gente era e o que a gente é. Entre o paganismo do qual os coríntios estavam arraigados e a fé cristã, para a qual agora eles foram libertos. Mais ainda, ele também fala sobre uma confissão blasfema, uma confissão errada e uma confissão boa, uma confissão correta, uma confissão cristocêntrica. Bom, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, com esse paralelo, é basicamente uma única coisa. A verdade é que aqueles coríntios, aqueles irmãos, eles tinham um histórico de se render a experiências espirituais confusas. Tendo vindo do paganismo, e eu expliquei para vocês, uma das maiores religiões em Corinto eram as religiões de mistério, onde as pessoas praticavam rituais, não apenas de imoralidade sexual, mas de êxtase espiritual. Então eles ficavam numa espécie de roda de misticismo, falando coisas, dizendo palavras, profetizando uns para os outros, numa espécie de êxtase espiritual. E aquilo era praticado no paganismo. Mas agora, uma vez tendo sido salvo por Cristo Jesus e estado numa igreja local, alguns irmãos, infelizmente,
continuavam trazendo algumas dessas práticas horríveis ainda do paganismo. É por causa disso, provavelmente, que os coríntios tiveram aquela particularidade que todos nós conhecemos. É por isso que eles, a gente vai ver isso mais à frente, gostavam muito mais dos dons mais evidentes, das manifestações mais visíveis. É por isso que eles são fãs do dom de línguas, por exemplo, e também do dom de profecia. Mais ainda, com isso, eles confundiam qualquer manifestação com manifestação espiritual. Então, se eles vissem qualquer pessoa em êxtase, cumprindo algum tipo de forma, aquilo ali para eles era uma manifestação espiritual, ainda que estivesse dizendo blasfêmia. É isso inicialmente que Paulo está combatendo aqui. Imagine você nesse culto público. Se alguém se levanta no nosso meio, nesse mesmo culto, hoje, agora, nesse exato momento, e começa então a profetizar aqui dentro. Isso já seria um erro porque tem alguém profetizando aqui. Isso já seria um erro porque Deus já está falando do púlpito, mas tudo bem. A gente ainda ouviria essa pessoa. Com muita educação a gente escutaria. E imagine que essa pessoa saiu do meio da igreja e veio marchando até aqui. E agora ela disse em alto e bom som, assim diz o Senhor. E então ela começasse a entregar alguma coisa e dizer algumas palavras. O que Paulo está dizendo é que os coríntios, por causa do comportamento antigo deles, era só isso, e só isso bastava para eles. Isso já seria suficiente para que eles abrissem seus ouvidos e, opa, está aqui uma manifestação espiritual, Deus está falando com a gente. E não prestavam tanto atenção no que eles estavam falando, mas simplesmente no formato de como a coisa estava acontecendo. Paulo está alertando, ei, cuidado, nem toda manifestação é uma manifestação vinda do Espírito. Cuidado com isso. Bom, Paulo está dizendo, irmãos, que a manifestação do Espírito precisa de um centro. Ela precisa passar por um teste. E o nome desse teste se chama confissão cristocêntrica. É muito fácil. Não importa a manifestação, não importa o momento, não importa o que aconteça. É necessário que, através disso, Cristo seja exaltado e nunca blasfemado. Simples assim. Ok? Então a gente aprende 3 coisas iniciais aqui. Primeiro, nem toda manifestação espiritual provém do Espírito. A gente vai ver algo valioso nesse texto que se chama discernimento espiritual. É interessante, irmãos, porque os coríntios, diferente de todas as igrejas do Novo Testamento, era a igreja que não lhes faltava nenhum dom. Ou seja, hoje, se a gente estivesse avaliando as igrejas do Novo Testamento, e alguém perguntasse assim, me dá um exemplo de uma igreja carismática, de uma igreja poderosa, de uma igreja avivada, é possível que hoje a gente olhasse e dissesse, são os coríntios. Mas é a mesma igreja que ao invés de serem chamados de espirituais, são chamados de carnais. Então isso é uma ironia, eles têm todos os dons, mas eles não conseguem usar corretamente o presente que Deus deu para eles. Então escute de novo, nem toda manifestação, de fato, é uma manifestação vinda do Espírito. Mas a segunda coisa que a gente já aprende aqui é que nossa unidade não tem como base preferências pessoais ou afinidade, e sim a fé no senhorio de Cristo. Paulo está dizendo, ninguém pode dizer Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Ele está dizendo, gente, não importa a manifestação, não importa o êxtase, não importa o que está acontecendo. Cristo tem que ser o centro. Ele tem que ser exaltado. Senão, irmãos, a regra falhou. Esse é o ponto central. Então veja, infelizmente ainda temos no nosso tempo pessoas que escolhem igreja apenas como um lugar que nos agrada, ou apenas por grupo de afinidade, ou porque tem um grupo grande de amigos ali, e eu vou chegar, já conheço metade da igreja. Ótimo isso. Isso é maravilhoso. Mas a gente não pode escolher o lugar de culto, o lugar de congregar, o lugar da comunhão apenas por preferências pessoais ou por afinidade. Nós escolhemos o lugar onde o povo de Deus está reunido, e é o mesmo povo que confessa e confessou o senhorio de Cristo Jesus. Esse é o motivo pelo qual estamos aqui dentro. A gente nunca pode esquecer disso. E eu sei, irmãos, eu sou suspeito em dizer. Eu que já estou há algum tempo aqui na igreja, né? A gente está completando 9 anos em Juscelino.
as coisas se confundem mesmo. Como eu disse ontem, foi maravilhoso estar com vocês. Teve uma hora que eu me sentei e fiquei ali só feliz, olhando, vendo todo mundo brincar. É maravilhoso, é bom demais, irmãos. Mas a gente nunca pode se esquecer. O que nos une não é apenas a afinidade, mas com certeza é a nossa confissão. Mas em terceiro lugar, a verdadeira confissão é coerente com uma vida guiada pelo Espírito. Em último lugar, o que Paulo está dizendo é, escute isso, se ele blasfemou pela confissão, se a vida dele ou a vida dela é uma inteira blasfêmia, isso não provém do Espírito. Teve manifestação espiritual, fez uso de dons espirituais, mas a vida prática é incoerente com o dom que a pessoa manifesta, isso não provém do Espírito. Isso provém da carne, do diabo, seja lá de quem for. A vida e a confissão precisam estar na mesma direção. Precisam, lembra, glorificar o nome de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo e ensinando para a gente inicialmente. Então, irmãos, não haverá diversidade funcional numa igreja que não está unida no senhorio de Cristo. Em primeiro lugar. Mas em segundo, diversidade intencional. Aqui Paulo começa a destrinchar esse mistério, essa coisa que a gente está vendo aqui que significa diversidade. Verso 4 ao 6, me acompanhe. Diversidade intencional. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. Então agora, irmãos, unidos pela mesma confissão, Paulo afirma e começa a mostrar, então, qual é a diferença. A gente está unido, por isso aqui, Jesus é Senhor das nossas vidas. Então, quais são as diferenças? Paulo começa a mostrar. E ele começa a mostrar, inicialmente, a natureza do dom espiritual. Em primeiro lugar, ele chama o dom espiritual de carisma. Essa é a palavra traduzida por dom aqui. E a palavra carisma, no nosso idioma, ela vem do grego charis, que significa graça. Então, Paulo já está dizendo para a gente algo sobre a natureza dos dons. Ele está dizendo assim, gente, não dá para a gente produzir dom espiritual. Não dá para a gente, por mais espirituais que sejamos, e reunidos numa reunião mais espiritual de todas, fazer chover dom espiritual aqui. Eu posso orar por você, eu posso orar com você, mas eu não tenho a capacidade de produzir dom espiritual em você. Por quê? Isso é obra da graça de Deus. Segundo, Paulo chama os ministérios aqui de diaconia, que você sabe muito bem o que significa serviço. Paulo está falando outra coisa sobre a natureza do dom. Ei, o dom não foi feito para você. Ele não foi feito para enfeitar a sua cabeça. Ele não foi feito para te promover. Dom espiritual foi feito para você servir os outros. Gente que é metido a besta porque tem dom espiritual, irmão, não entendeu absolutamente nada. Está acendendo uma lâmpada de perigo em cima da cabeça. Porque se ela tem um dom espiritual e usa isso como motivo de orgulho ou motivo de autopromoção, está correndo o risco de ouvir naquele grande dia, afasta-se de mim porque eu nunca te conheci. Cuidado com isso. Mas terceiro, Paulo chama esse dom de formas de atuação, ou seja, energel em grego. Aqui Paulo está dizendo, veja, o dom espiritual é prático. O dom espiritual é para a vida. De novo, é para o serviço. Deus tem vários tipos de agir no nosso meio. Ou seja, lembra daquela frase dos antigos? Ele faz o que quer, na hora que quer e do jeito que quer. Isso, irmão, portanto, é dom espiritual. Só que Paulo revela algo muito mais profundo nesse texto. Dos versos 4 ao 6, irmãos, o que a gente tem aqui não é tão evidente assim, a gente passa correndo por esse texto, mas é algo maravilhoso. O que a gente tem aqui é uma confissão trinitária da igreja primitiva. O que Paulo está falando ainda no século I, metade do século I, 2 séculos antes da doutrina da Trindade ser cunhada. O que Paulo está fazendo aqui, vou repetir, é uma confissão trinitária. Isso aqui é trindade. Por quê, pastor? Vamos ler de novo. Agora preste atenção. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas Kyrios é o mesmo. Ou seja, Jesus é o título de Cristo aqui, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos.
Paulo, irmão, está aqui citando para a gente em alto e bom som o nosso Deus perfeito, o nosso Deus uno, que é o único Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja, irmãos, só isso aqui já é digno de nota. A Trindade sendo ecoada nesse texto. Mas é óbvio que a Trindade não está aqui de enfeite, né? É óbvio. Lembra? Nós estamos falando de diversidade. Então, por que você acha que Paulo citou a Trindade aqui? Por quê? Porque o nosso Deus ama a diversidade. O nosso Deus é o único Deus que subsiste em 3 pessoas. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo durante toda a eternidade, irmãos. Esse é o nosso Deus. E os 3, veja, estão trabalhando no meio da sua igreja, no meio do seu povo, de maneiras diferentes, com funções diferentes, de formas diferentes, mas eles são o único Deus. Veja se esse não é o exemplo para nós. Lembra do que Jesus disse em João capítulo 17? Eu quero que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. É o exemplo primeiro, irmãos. Unidade no meio da diversidade. Não é produção humana, não é invenção humana. Isso vem direto, fresquinho, do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes. Amém? Aqui a gente aprende uma segunda lição. Na verdade, uma pergunta. Se servimos um Deus que ama tanto a diversidade, por que é que a gente insiste em fugir dela? Se a unidade na diversidade provém do próprio Deus Trino, por que a gente evita tanto ela? E claro, você tem uma resposta já pronta para isso, né? Primeiro, porque dá trabalho. É muito mais fácil você conviver com todo mundo que pensa igualzinho a você. Todo mundo que se veste igual a você, que ajeita o cabelo do mesmo jeito que você, que pensa as mesmas coisas que você, não é isso? Que fala do mesmo jeito que você, que tem o mesmo nível de escolaridade que você e por aí vai. É muito bom porque é muito fácil fazer isso. Mas a gente também pode dar várias outras respostas. Mas uma resposta apenas, para simplificar a coisa. Por que a gente foge da diversidade? Simplesmente, irmãos, por causa do pecado que está em nós. Simplesmente por causa do pecado. Você já parou para pensar por que a criação de Deus tem tanta diversidade? Já parou para pensar nisso? E eu estou falando antes da queda. Isso não é efeito do pecado, isso é efeito puro do nosso Deus, o Deus Santo. Você já reparou um pouco na criação? A gente fez isso domingo passado, né? Pela manhã eu falei aqui sobre a preguiça, a gente olhou um pouquinho para as formigas. Mas pensa agora na natureza como um todo. Pensa em tudo, irmãos. Sei lá, vamos pensar aqui nas cores, por exemplo. Por que Deus não fez tudo cinza? Cor de fumaça, de névoa. Por que ele não imprimiu apenas as 3 cores primárias, por exemplo? Estima-se que tenhamos quase 1 milhão de cores. E o número exato ninguém sabe. A gente tem bilhões de galáxias olhando para o universo. Ninguém sabe a conta exata delas. Não sabe. É um universo quase infinito. A gente sabe que não é, mas é quase infinito para a gente. Por que tantas plantas? Já parou para pensar? Por que ele não fez só uma árvore? Por que tem várias? Por que ele não fez somente uma espécie de animal? Por que tem muitas espécies de animais? Já parou para pensar, irmãos? Por que ele não fez a gente todos iguais? Com o mesmo rostinho, com os mesmos traços, os mesmos desenhos. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus ama a diversidade. Isso que nos abate, que nos divide, que nos segrega, que nos separa, para Deus é beleza, para Ele é perfeição, para Ele redunda na sua glória. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso, e que também não é chato, não é monótono, mas é perfeito. Essa é a beleza da criação, é a beleza de tudo que Ele fez. Mas em terceiro lugar, diversidade com propósito. Verso de número 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Veja, Paulo, em primeiro lugar, dá a entender que, escute isso, cada membro da igreja
terá algum tipo de dom espiritual. Eu vou repetir o que eu li. A cada um, porém, escute isso, irmãos. Cada um significa todos individualmente. Significa todos vocês. Cada um de nós teremos ferramentas, armas, dons, presentes para trabalhar no reino de Deus. Pastor, mas eu não tenho nenhum dom. Opa, temos um problema. Primeiro problema, talvez você não reconheça o dom que você tem e que você já recebeu. Segundo problema, talvez você esteja perdido no meio da comunidade. E quem está perdido no meio da comunidade não tem dom espiritual, meu irmão. Sabe por quê? De novo, porque o dom espiritual não foi feito para enfeitar a sua cabeça. O dom espiritual foi feito para servir a sua igreja. Então quem está flutuando, quem está rodeando, quem está fora e desconectado da comunidade, não tem dom espiritual. De novo, cada um de vocês é dada a manifestação do Espírito. Mas aqui está o motivo, irmãos. É diversidade? É, mas é diversidade com propósito, visando o bem comum. A palavra grega aqui, irmão, significa literalmente lucrar. É uma palavra do mundo dos negócios. Só que a palavra sim está aqui, então é lucrar juntos. Ou seja, é para o benefício comum, diferente do benefício próprio. A gente diria hoje, né, é para o bem coletivo, é visando a comunidade. É para isso que o dom espiritual foi feito. Então a terceira lição é: quanto mais diversidade, mais pessoas serão alcançadas. É para isso, irmãos. Eu disse em primeiro lugar que a diversidade veio para botar beleza no mundo, para não fazer desse mundo um lugar chato, tudo igual, tudo o mesmo, tudo parecido. Não, nosso Deus não pensa assim. Ele não é assim. Por natureza, nosso Deus é diverso. Agora veja, isso tem um propósito. Se somos pessoas diferentes, lembra, de mundos diferentes, e trazemos cada um aqui uma história de vida diferente, então significa, irmãos, que nós precisamos de cuidados diferentes. Significa que precisamos de porção da graça diferente. Significa que precisamos de manifestação do Espírito diferentes. E como que isso vai acontecer? Com as ferramentas da graça que o Senhor está distribuindo entre nós. É isso, irmãos. Ou seja, quanto mais diversidade, mais pessoas alcançadas. Quanto mais dom tivermos, mais capacidade. Quanto mais pessoas tivermos, mais alcance teremos. É isso que a gente precisa pensar. Mas por último, em quarto lugar, diversidade funcional. A diversidade ela tem um propósito, sim, mas na prática ela precisa funcionar. E é isso que Paulo vai encerrar o texto dizendo, do verso 8 até o 11. Inicialmente eu vou ler do 8 ao 10. Me acompanhe. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então veja, irmãos, estamos unidos pela mesma confissão, somos guiados não só pelo exemplo, mas pela presença e o cuidado do Deus que é trino. E ainda, tudo isso com o propósito de alcançar e de servir cada um dos nossos irmãos da nossa comunidade. Pronto, até aqui a gente entendeu. Mas a pergunta é, pastor, como que a gente faz isso? Com quais ferramentas? De que maneira? É isso que Paulo está respondendo para a gente aqui. Perceba, irmãos, Paulo nos deu aqui, nos entregou 9 dons específicos. É uma lista pequena de Paulo. E a primeira coisa que eu quero que você não entenda é que essa é a única lista de dons que existe. Infelizmente, esses são os dons mais conhecidos, inclusive. Os mais conhecidos por todos os crentes são esses 9 dons. Mas você sabe que existem vários outros dons. Só para você ter um exemplo, essa aqui é uma lista de Paulo, de 5 listas de dons. 5 listas. E em cada uma dessas listas, alguns dons se repetem, mas outros dons são citados. Por exemplo, você sabe que eu gosto desses 2 dons, né? Já falei isso outras vezes e repito. Por exemplo, o dom de dar ânimo. Isso é um dom, irmãos. Você fala assim, pastor, mas a gente pode animar alguém de qualquer jeito. Sim, você está certo. Às vezes um simples gesto anima alguém.
Mas a Escritura fala sobre isso, o Novo Testamento mostra que tem pessoas que têm o dom de animar os outros, que é bom estar perto, que está sempre alegre, com um sorriso no rosto, um sorriso transbordante, que contagia. O mundo lá fora vai dizer que isso é energia positiva, a gente vai dizer que isso é dom do Espírito Santo. Tem também, irmão, sabe o quê? O dom do serviço. Esse muita gente não quer. Porque as principais características do dom do serviço, sabe o que é? É fazer mesmo quando não é visto. É fazer quando ninguém manda. É fazer nunca para aparecer, nunca para ganhar elogio, nunca para ter recompensa. Então veja, 2 dons que não estão na nossa lista, mas são dons espirituais. Então, por favor, não confunda isso. Bom, mas olhando para a nossa lista, o teólogo Kistemark, ele dá para a gente uma divisão didática dessa lista. Ele divide em 3 partes. Eu quero ver rapidinho com você sobre esses dons. Primeiro são os dons pedagógicos. Depois a gente tem os dons sobrenaturais e por último a gente tem os dons de comunicação. Os dons pedagógicos são 2, sabedoria e conhecimento. A gente não sabe se Paulo queria uma distinção clara entre os dons aqui, tá, irmãos? A gente não sabe isso. Os melhores teólogos é que dizem isso. Não sabemos se Paulo estava falando de 2 tipos de dons, 3, 4, 5, ou se ele estava usando aqui paralelos para falar do mesmo dom, da mesma coisa, com palavras diferentes. A gente não sabe. Vamos lá. Dons pedagógicos, sabedoria e conhecimento. O que significa? É a capacidade de aplicar verdades divinas à vida prática. E, obviamente, irmãos, usando o quê? O vernáculo da palavra do Senhor. Isso é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. A própria carta de Paulo aos Coríntios, irmãos, está toda hora fazendo um paralelo entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Só que esse dom, que é dado para algumas pessoas, em momentos específicos, em lugares específicos, situações específicas, Deus usa a palavra de sabedoria e de conhecimento para servir a sua igreja, para edificar o seu povo. Esses são os dons pedagógicos. Mas a gente também tem a lista de dons sobrenaturais. Aqui a gente tem 3 dons: fé, cura e milagres. Mesma coisa. Esses 3 dons poderiam ser combinados em um, mas eles também podem ser separados. Até porque a cura é um milagre, mas existem outros tipos de milagres, sim ou não? Não é? Mas para curar tem que ter fé, sim ou não? Então é fé, cura e milagres. Então, de novo, a gente não sabe se é junto ou separado, mas o fato é, o que é isso? Escute, é uma confiança em Deus para situações específicas e um direcionamento de Deus para milagres em momentos específicos. Por que eu estou falando isso bem desenhado para vocês? Porque a gente vive num contexto, irmãos, onde algumas igrejas fazem filas de pessoas para orar e serem curadas. E, infelizmente, tem gente que acredita nesse negócio. É possível que tenha gente aqui dentro que acredita nisso. Que talvez hoje não acredite, mas se ficar doente, vai lá fazer uma fezinha. Você acha que eu estou brincando? Você acha que nunca me falaram isso? Pastor, eu vou lá, por desencargo da consciência. Vai que eu vou, sou curado, aí eu volto para cá, fica tranquilo. Eu vou lá só no culto do milagre. No culto da cura, da restauração. Aí eu vou, sou curado, né? Não vou falar doença não, que você pode saber quem é. Mas aí eu sou curado e volto para a igreja. Não é isso? Por quê, irmãos? Porque a gente tem uma visão errada dos dons espirituais. A gente está achando que dom espiritual é nosso. Que dom espiritual é para a gente. A gente está achando que é um poder que a gente recebeu e a gente vai usar ele na hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, com toda a irresponsabilidade que a gente tiver. Não é assim que funciona. O dom de cura, de novo, é um direcionamento de Deus para um momento específico, uma situação específica. Ou seja, a gente vai orar por milhares de pessoas, centenas de pessoas, não sei a quantidade de pessoas. Mas quem tem o dom da cura, Deus vai direcioná-lo e dizer: agora eu vou curar. Essa pessoa eu vou curar. E você sabe que ela será curada antes de orar. É assim que funciona. O dom é assim. Mas, infelizmente, eu quero encerrar fazendo algumas perguntas diretas a você. E no final a gente vai para uma oração sincera diante do Senhor. A primeira pergunta é: você tem amado a adversidade? Ou você tem evitado ela? Em que pé que você está? Em que nível você está?
Como é que é o seu grupo de afinidade aqui na igreja? Hein? É todo mundo da mesma idade? É todo mundo da mesma região? É todo mundo veio da mesma igreja? Como é que é isso aí? É uma bolha muito bem protegida? Hã? Cuidado, você está agindo igualzinho os coríntios. Lembra? Capítulo 3. Eles eram divididos por partidos, por afinidade de benfeitores. A gente estudou isso aqui já. Cuidado com isso. Deixa furar a bolha, meu irmão. Se exponha. Se joga. Vai para o grupo do lado. Fala com outro irmão. Busca conversa. Busca amizade intencional. Ei, você pode aprender alguma coisa com isso. Vai ser maravilhoso. Segundo, você reconhece a necessidade da diversidade? Ou vai continuar procurando uma igreja feita para você? Hã? Você reconhece isso? A diversidade é necessária para você? Ou você prefere um lugar onde todo mundo é igual? Terceiro, você reconhece que Jesus morreu na cruz para nos tirar das trevas, não para nos jogar no orfanato, mas para nos colocar numa família cheia de problemas. Você reconhece isso? Hã? Pô, pastor, estava bom demais, né? Ele nos tirou das trevas. Ele não me deixou no orfanato, mas ele me colocou numa família cheia de problemas. É isso, irmãos. Essa é a definição de igreja. Ei, você não foi salvo para viver perambulando no mundo afora. Você foi salvo para ser colocado numa família. A família da fé é uma igreja local. É para isso que você foi salvo. Quarto lugar. Você entende que ele, Jesus, nos deu o Espírito Santo para promover a confissão que nos une e para distribuir os dons que nos edificam. Você reconhece isso? Se você reconhece isso, em primeiro lugar, irmãos, a gente precisa de uma palavra de louvor. Você precisa reconhecer isso no seu coração. E louvar o Deus que, em primeiro lugar, nos enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, que, não por causa de nós, mas em nosso lugar, em nosso favor, nos salvou, morreu na cruz do Calvário. E não só isso. Não nos deixou órfãos, porque quando ele foi, nos deixou o Consolador. E ele nos deixou o Espírito Santo exatamente com esse motivo, com essa missão, de capacitar a sua igreja, de habitar em nós, de estar no nosso meio, não apenas nos consolando, mas nos capacitando a cada dia, e fazendo com que cada um de nós fôssemos promotores do reino de Deus. Então, por favor, louve ao Senhor, porque o Espírito Santo continua cuidando da sua igreja. Mas não é só uma palavra de louvor que a gente precisa, irmãos. A gente precisa reconhecer o estado que a gente está. Eu sei que hoje é a primeira pregação sobre dons espirituais, mas a gente já ensinou isso aqui. A gente já teve EBD sobre isso. E os antigos aqui estão ouvindo sempre falar sobre dons espirituais. Mas há um problema e um risco quando se fala desse tema. E o risco, irmão, se dá justamente pelo contexto que eu falei aqui. Há um autor chamado Sam Storms que ele diz o seguinte: o mau uso não leva ao desuso. Infelizmente, porque a gente vê uma certa confusão, manifestações estranhas, coisas esquisitas acontecendo, e a gente não tem nenhum discernimento para fazer o julgamento, o que a gente faz? A gente simplesmente exclui tudo da nossa frente. E a gente diz assim: eu vou ficar o mais sério, o mais centrado, o mais chato possível. E essa história de dom espiritual, isso não é para mim. Não, irmãos, o mau uso não leva ao desuso. O Senhor continua capacitando a sua igreja. A igreja do Senhor continua cheia de necessidades. Paulo acabou de dizer: a cada um será dada a manifestação do Espírito. Se você não tem um dom espiritual, se você enterrou seu dom espiritual, se você ainda não teve uma manifestação espiritual, você precisa buscar um dom espiritual urgente na sua vida. E de novo, se você não tem, se você não está usando ele, você está sobrevoando a sua comunidade. Significa que você está desconectado da sua comunidade, que você não está servindo a sua comunidade, irmão. E como diziam os antigos, né? Quem não trabalha dá trabalho. E o pior, quem não trabalha, irmão, está com defeito de fabricação. A gente foi chamado para servir. A gente vai morrer servindo. O nosso Jesus veio para servir e a gente precisa servir também. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento. A gente vai encerrar essa pregação com uma palavra de oração sincera. Pode ficar de pé, irmão. Orando ao Senhor, buscando ao Senhor.
pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós em primeiro lugar. E abra seu coração para o Senhor, sinceramente. E peça para Ele: Senhor, não é o dom que eu quero. Não é a ferramenta que eu quero, mas é a ferramenta que eu preciso. É o dom que minha igreja precisa. Então derrama sobre a minha cabeça o dom espiritual, a manifestação do Espírito. Sem confusão, sem distinção, sem autopromoção, mas para o louvor da sua glória. Oremos.